Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, o canal onde você fica sabendo dos bastidores do Corpo de Bombeiros e ouve histórias e histórias. E no dia de hoje eu posso garantir para todos vocês uma história arrepiante, emocionante e vibrante. Nós vamos ter um entrevistado muito especial que vem acompanhado do seu pai. Mas antes de falar sobre eles, eu vou lembrá-los. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like e acompanhem o nosso conteúdo todas as segundas e quintas-feiras. Bom, como eu disse, o conteúdo da nossa entrevista hoje é emocionante e vibrante. Eu tenho, assim, a grandíssima satisfação de receber aqui hoje o Sargento Paulo Ribeiro, pai do Cabo Rafael, que todo mundo com certeza já deve ter visto o vídeo do resgate que ele fez da menina lá na praia do Pitangueiras, no Morro do Malufo. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem, uma história realmente de heroísmo, que a gente vai ouvir um pouco da história disso e também vamos aqui ouvir um pouco da história dos dois. Pai e filho guarda-vidas, uma dinastia, como eu brinquei com eles aqui nos bastidores, a dinastia dos Ribeiros, guarda-vidas. E olha, puxa, eu parei a conversa de bastidores e falei, não, você tem que gravar porque isso aqui tem que contar para nós aqui, muita coisa bacana. Muito bem-vindo, Sargento Ribeiro, Paulo Ribeiro, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Eu aqui agradeço. Rafael, muito obrigado por ter saído lá do litoral, deixado seus afazeres, né, pessoais e profissionais. Agradeço aí o comando do GBS de ter facilitado a vinda do Rafael. Parabéns, pela primeira vez, vou dar parabéns muitas vezes e bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço, comandante. Eu não conhecia aqui o Fundabom, bacana, lindo lá embaixo aqui também, pô. Sinto honrado aí estar participando. Bacana. Fundabom existe para apoiar o Corpo de Bombeiros, né? Divulgar, difusão cultural, contar histórias, que é o que a gente faz com o nosso podcast. E hoje eu sei que a gente vai estar recheado dela. Ô, Rafa, eu vou começar pelo mais antigo, posso? Ah, com certeza. Se o senhor não começar, se eu passar uma palavra para ele. Obrigado. Sargento Ribeiro, poxa, aqui a gente conversando, você contou um pouco da sua história, né? Você está aposentado há 16 anos, né? 16 anos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua passagem pelo nosso glorioso Salvamar Paulista? Olha, o Salvamar Paulista, eu brinco, mas de uma forma muito séria, em dizer que é a melhor unidade do planeta. Ela é totalmente diferenciada, é um ritmo que o mar exige dos seus, vamos dizer assim, de todos os integrantes do Salvamar, e isso proporciona uma coisa mais linda que tem, a amizade de um pelo outro. Uhum. Então, à medida que o tempo vai acontecendo, vai passando, nós só ganhamos cada vez mais amigos. No âmbito interno, sem dúvida nenhuma, sempre se fortalecendo a cada dia, e também aqueles a quem nós muitas vezes salvamos e orientamos, né? E somos também, isso é óbvio, relações públicas de todo o Corpo de Bombeiros, policial e militar. Isso não tenha dúvida. Então, nossa, eu recomendo para todo mundo que seja bombeiro. Quem está no bombeiro vai ser guarda-vida. Não, o pessoal também de prontidão é excelente também. Claro. Ninguém está desmerecendo isso, mas como estamos falando do Salvamar, eu vou puxar a sardinha para esse lado. Mas eu digo, eu já tive a oportunidade também de, durante 10 anos, ter trabalhado no 6º GI, antigo 6º. Na sua carreira, você estava me contando que você ficou uma parte dela, um terço mais ou menos no 6º e depois no GBMar. Exatamente. Né? E tenho boas e ótimas lembranças de ocorrências, graças a Deus, todas atendidas com sucesso, né? Então, de lá para cá, a gente só vai vendo. Eu agradeço a Deus sempre isso, onde me colocou no meio só de pessoas boas. Isso não tem preço. Não tem preço. Mas você foi instrutor do curso de guarda-vida durante muitos anos, né? Um bom tempo. Eu cheguei a fazer parte de um grupo que perdurou ali bastante tempo, né? E foi uma coisa muito grata de você estar fazendo. Transmitindo experiência. Transmitindo experiência para esses que hoje estão lá e executando muito bem, né? Então, são coisas que... Inesquecíveis. Inesquecíveis mesmo. É uma forma que eu vejo assim, se fosse de outro jeito, eu não ia gostar.
E você, Ribeiro, você foi instrutor do Rafael no curso de guarda-vida deles, é isso mesmo? Tive essa grata satisfação aí de poder mostrar para ele alguma coisa. Só que onde eu estava, no caso da Praia de Santos, é uma praia de condições assim bem saudáveis, né? Vamos dizer, não é perigosa. Tem alguns fluxos de correntes, mas que não chega aos pés do que é um Guarujá. Do que é o Guarujá, né? Então, e aí ele foi vendo isso e tomando, digamos assim, informações, aquela coisa da adrenalina, de querer sempre alguma coisa a mais, ele buscou e está no Guarujá. No Guarujá. O Rafael, então seu pai para você sempre foi assim, o cara que falou, pô, esse cara é o cara, né, meu? Então, mas você sabe que não? Aquela coisa, né? O santo de casa não faz milagre, né? Ainda bem. Mas peraí, mas você já contou para mim aqui que você foi antes de estar na Polícia Militar, você foi guarda-vida temporário. Ele foi meu instrutor no curso de guarda-vida temporário. Você chegou a trabalhar com ele? Cheguei a trabalhar com ele. Então, o que acontece? Eu sempre fui um cara muito hiperativo. Então, no meu colegial, graças ao esforço do meu pai e da minha mãe, eles conseguiram me colocar num curso técnico. E aí, na época, o que estava bombando era o curso de processamento de dados. E aquela coisa, vamos fazer videogame, sabe essas coisas? Coisa programação. Coisa moderna. Coisa moderna. E aí eu comecei a vislumbrar o resto da minha vida atrás de um computador. Então isso já começou a me deixar meio agoniado. E aí quando eu fui fazer faculdade, também engenharia de telecomunicações, já fiquei mais agoniado ainda. A sorte que eu acabei servindo o NPOR, o Exército. Tá. E lá eu me apaixonei pela carreira militar. Tá? Obviamente, tinha referência. Depois de que você cresce, você começa a retomar algumas lembranças devido a ver fotos e tal. Mas eu sei que a minha infância toda foi indo no quartel, né? Mas assim, são memórias que às vezes a gente tem só aquela situação de, caramba, tem que ficar aqui até tal hora, mó fome, né? Porque aquelas formaturas militares para criança é complicado. Mas enfim, me apaixonei pela carreira militar e quando eu me formei, eu fiquei estudando pro Barro Branco. Fiz cursinho. E aí eu cheguei no meu pai, você é sargento, o que você tá fazendo atualmente? Você lembra disso? Foi na porta de casa. Foi na porta de casa. Eu falei, o que você tá fazendo? Eu tô dando curso de guarda-vidas. Pô, preciso me manter preparado pro TAF, caso eu passe, né? Posso ir lá treinar com vocês? Pode, velho. Você lembra que você tava dando instrução para um... E aí é quando você se inscreve no programa do Bombeiro Guarda-Vida. Não, então, até aí não. Ele tava ministrando um curso que era preparatório para esses meninos que tinham uma condição física inferior. Sim. Entrar no curso de guarda-vidas. Entrar no curso de guarda-vida, entendi. Entendeu? Entendi. E aí eu vou lá como voluntário, assim, para passar perrengue com a galera, para manter meu preparo, enfim. E aí eu começo a passar frio junto com os caras, correr, nadar, e eu vejo, tudo que eu ralei no exército não chega aos pés disso aqui. Porque no exército eu fui do exército. A gente corre demais com peso e tal, mas a natação é o que pega. O mar ali te judiando e depois ter que correr e nadar. Então essa junção das duas coisas é muito pesado. E, enfim, fiquei treinando com os caras, então, os caras como Cabo Edgar, Trindade, o Netão tá até hoje no GBMAR e ele é de Bertioga, e ele falou uma coisa, não sei se você lembra disso, a gente chegou na Praia do Guaiúba, um tempo horrível, altas ondas, uma atrás da outra, o pessoal do curso chegou, olhava, já tava assim, vamos ter que entrar aí hoje, né? E aí chega meu pai, bota a mão na cintura assim, acho que dá pra pegar um jacaré hoje aí. O Netão, ele tinha acabado de chegar do interior, ele vira assim, ó. Sargento, tem jacaré no mar? Agora eu lembrei disso. Você lembra? Eu falei, meu Deus do céu, esses guarda-vidas que vão trabalhar aqui. Se quisesse, você tava falando assim, aqui não, mas na Austrália tem. Os crocodilos. Então, e o Netão é um senhor guarda-vidas hoje. Você não tem noção, o cara é muito bom. E assim, partiu daquelas instruções. Sim, então, do preparo. Sim, e aí eu acompanhei essa rapaziada, e aí acabou esse curso, eu mantive meu preparo,
passei para a segunda fase da FUVEST, e aí, enquanto eu tava esperando o resultado, abriu para guarda-vida temporária. Ele falou, pô, abriu para guarda-vida temporária, você já sabe salvar, já sabe tudo, por que você não vai lá e faz? E aí, quem foi o meu instrutor no curso de guarda-vida temporário foi meu pai. Seu pai. E aí eu consegui. Você fez uma temporada como temporário? Fiz uma temporada e depois eu já consegui entrar como Entrou, guarda-vida municipal em Santos. Aí eu fiquei mais um ano e meio Como guarda-vida como guarda-vidas, municipal. porque eu acabei não passando na primeira vez, na FUVEST. E aí fiquei estudando mais um ano e aí acabei passando. E aí, enquanto eu tava de novo para a segunda fase, acabou abrindo para soldado. E aí eu passo Passa e vai fazer o curso. e vou fazer o curso. Aí, e ainda assim mantinha esse sonho de Posso fazer dizer Barro então Branco, que assim, você teve quase que uma carreira de guarda-vida, porque Sim. você Sim. foi guarda-vida temporário, né? Você foi guarda-vida municipal, Sim. e agora é guarda-vida da bombeiro. Polícia. Pô, quer Sim. dizer, acho que o negócio do videogame lá não dá muito certo Não, pra você. eu adoro videogame, viu? Só pra ficar claro, eu adoro videogame, mas Não também dá muito adoro me certo exercitar, mesmo. treinar, surfar, enfim. Mas foi isso. Aí acabei que na escola a gente se enturma, né? Tanto com o pessoal do CBO que tava lá e tinha uma galera muito unida, assim, que a gente treinava, saía durante a escola, enfim. E aí um dos oficiais lá falou, olha, pra mim, talvez o que vai pecar mais na minha carreira é que o oficial no bombeiro acaba sendo mais administrativo do que operacional. Não tem jeito, uma hora vai ser. Entendeu? E isso eu lembro que me tocou muito, porque aí me veio a possibilidade de ficar atrás de uma cadeira de novo. Sério, isso aí me agoniou e, enfim. E aí eu deixei um pouco de lado esse lance do Barro Branco, parei de prestar. E acabei chegando no Guarujá, né, classificado no GBMAR, graças a Deus. Estudei bastante para chegar aqui. Não precisava, porque os últimos todos vieram para cá. Eu quero dizer, né? Eu comandei a escola há 3 anos, você sabe disso, né? E era assim. Quando vinha a distribuição de vaga, turma grande, principalmente, né? Impressionante. Aí vinha lá, o cara vinha escolhendo. Claro, tinha as pessoas como vocês que são do litoral e já foram. Mas que é a minoria, o senhor sabe, né? A minoria. Não, eu acompanhava, eu tava lá todas as vezes. Aí começava, quando acabava as vagas, aí começava já o corinho. GB. Que não tinha outra opção. O cara ia lá na frente. Unidade, GB. É brincadeira, mas é sério. É impressionante como os piores de natação acabam ficando com as piores notas. Mas tem muitas histórias igual que vocês contaram aqui do Neto. Do Neto, que o cara do interior. Tem cara que nunca viu mar na vida e se torna um grande guarda-vidas. Eu tenho inúmeras histórias. Tem um cara que fez o CGV comigo, hoje é Sargento Clausiaides. Ele foi o último tempo do meu CGV e ele fez Ironman. Aí, ó. Ele é um senhor triatleta. Aí, ó. Não tem o que falar de um cara desse. Entendeu? Eu sei que o GBMAR tem muitas histórias. Tem e sempre teve, né? Sim, Roberto, e uma delas é o seguinte: esse investir no homem. Claro. Todos têm condições de chegar ali. Sim. Verdade. Basta Uns querer. levam um pouquinho, exatamente. Um leva um pouquinho mais de tempo, outro não, mas é possível. É possível, né? Puxa vida. Histórias de superação tem muitas lá, né? Então, quando eu chego no GBMAR, Tenente Coronel hoje, Tenente Coronel Maurício, na época Tenente Maurício, faz uma palestra de 1 hora mais ou menos, falando da importância do Guarujá na formação do guarda-vidas, que o Guarujá é uma escola para o guarda-vida, e isso me encheu os olhos, e eu acabei escolhendo Guarujá. Ele falou que Santos e São Vicente eram cidades pro pessoal mais antigo, que já deu um sangue pela unidade, mais tranquilo, então o pessoal. E aí, depois dessa palestra, abriu para as pessoas, para os recrutas escolherem as vagas. Eu era o segundo classificado do primeiro sub-GB, e aí eu escolhi Guarujá. Quem foi ficando por último, já começou a escolher Santos e São Vicente. Aí o Tenente Maurício assim, então, como eu falei, Santos e São Vicente é pros antigos, quem escolheu Santos e São Vicente vai pra Bertioga. Mas ele falou ainda. Não, o lance também tem isso. É que Bertioga é bem característico, igual a Santos. Sim. Características muito iguais. Muito iguais, né? Então, não sei, tanto faz Santos ou Bertioga. E nessa hora eu falei, ainda bem que eu escolhi Guarujá. Ia ficar longe, né? E aí eu descobri isso no meu pelotão na ESB. Eu tinha um grande colega meu aí,
hoje Cabo Brito, né? E ele tinha sido guarda-vida temporário no Guarujá, e ele me zoava tanto. Na sua época Na também. minha época. E ele tava no meu pelotão de formação na ESB. Ele falava, tu é guarda-vida em Santos, tu não é guarda-vida. E ficava falando isso, e eu ficava moído, né? Eu sou guarda-vida? Mas enfim, depois que eu cheguei no Guarujá, eu vi que é isso mesmo. Infelizmente, né, não querendo desmerecer nenhum outro guarda-vidas, mas as variáveis que o mar apresenta no Guarujá faz o guarda-vidas ter que estudar o mar todo santo dia. Muda a lua, muda a corrente, muda tudo, né? Se eu mudar de posto, as correntes são outras, tá? São praias extremamente diferentes uma da outra. Explica melhor isso aí, porque tem toda a questão de sinalização. Como é que é isso aí? Para vocês terem uma ideia, o Guarujá tem 14 postos, né? O posto 1 é uma praia. O posto 2 é outra completamente diferente. E tá do lado, né? Tá do É lado. a mesma praia, né? Então, a posto 1 é o Guaiúba, é uma praia bem diferente. O Guaiúba, Isso. quanto lá? Posto 2 é a praia Astúrias. do Tombo. É outra praia, extremamente perigosa, praia de surfista. Posto 3, Astúrias, muito mais abrigada, porém tem seus riscos. O canto lá, de tanto, né, uma piscininha que se forma, faz o povo querer ir ver tartaruga. E tem um buraco absurdo feito por uma corrente bem próxima. Então tem salvamentos assim de senhor e senhora. Há umas coisas assim que só lá. é um degrau. É um degrau. O pessoal tá com água na canela, nem queria entrar na água. De repente dá um passo achando que Tá no buraco. tá no buraco. Então assim, essas situações irregulares, né, faz com que o Guarujá seja campeão de salvamento. Posto 4, 5 e 6, Pitangueiras. Aí sim. Uma única praia em que o posto 4 é totalmente diferente do posto 5, que é na frente da Ilha Pombé. Uma geografia que o encontro das águas ali faz bagunçar as correntes de retorno. O posto 6, que é o canto do Maluf, onde eu estava de serviço aí para essa ocorrência. E aí temos o posto 7, 8, 9, 10 e 11, que é na Praia da Enseada, que é a nossa maior praia, de 5 km e 400 metros aproximadamente. E que são postos também totalmente diferentes um do outro. Porque conforme vai chegando... Você já trabalhou em todos eles? Todos. São quantos anos que você guardou? Graças a Deus, eu nunca me neguei quando um comandante falava pra mim, você tem que ir pra lá. Eu nunca me neguei, porque, lógico, na carreira a gente tem os altos e baixos. Mas em determinado momento eu entendi que às vezes eu tô sendo, por carteirada de antigo, ou por condição de férias de eu tô sendo jogado pra um lugar que eu tinha que estar lá. Não tem dúvida. Eu disse a minha carreira inteira isso, Rafael. Que lugar e aí você começa a entender. No que você tem que estar. Exato. Eu falava isso dos alunos da ESB. Né, essa coisa, né? Sou do interior, vou pro Gebemar, sou do São, mas olha. Acredita no que eu vou falar pra vocês. Vocês vão pro lugar que vocês têm que ir. E a história que vai acontecer a partir daqui vai mostrar isso pra vocês. Vai acontecer uma sucessão de coisas na sua vida profissional, pessoal, que daqui a alguns anos você fala, puxa, eu tinha que estar lá naquele momento. E você tá confirmando exatamente o que eu sempre disse. E é incrível, porque assim, eu tenho... Não é uma não, são várias situações em que eu chego no posto, abre uma corrente de retorno absurda. Na hora que você chega. Na hora que eu chego, aí o pessoal fala assim, o pé frio aí. eu podia encarar dessa forma ou encarar da forma que, olha, vou dar o meu melhor aqui porque é aqui que eu tenho que estar. Aqui que eu tenho que estar. Entendo. Então, eu parei de criar essas resistências, óbvio que... Mas é claro, isso com maturidade você vai entendendo, né? Você tá há mais de 10 anos lá, né? Sim, eu tô há 17 anos 17 no Guarujá. anos. Então, quer dizer, você tem uma visão do que acontece nas praias lá que eu acredito que não é uma coisa que você aprende num mês. Né? Não, com certeza você tem que estar em todos esses lugares durante muito tempo, né? E ter essa experiência. Assim como meu pai, eu faço parte também do corpo de instrutores do curso de guarda-vidas, curso de guarda-vidas temporário, principalmente. Por que eu falo principalmente? Porque o Guarujá é diferente. Então, quando eu lido especificamente com profissionais que já são, às vezes, surfistas do Guarujá, eu consigo, às vezes, me aprofundar mais. Sim. Então, por exemplo... Muita coisa ele já conhece. Exatamente. Né? Corrente de retorno. O senhor entendeu? Então, assim, quando eu falo para eles, olha, o Maluf funciona assim, eles começam a ter os olhos de guarda-vidas para um lugar que eles já estão acostumados a frequentar. O tombo funciona assim, eles começam a, ampliar, mas de um local que eles já têm o conhecimento do outside, que a gente chama ali, né, da pós-arrebentação. Pós-arrebentação, claro. E aí eles têm que trazer essa visão para dentro da arrebentação, que é onde a corrente de retorno vai estar ali, né, sugando as nossas vítimas.
Mas então é muito mais fácil completar a informação com eles. Por isso que né? tem tanto surfista. Aliás, a gente tá dentro aqui de pai e filho surfista, né? Já contaram aqui, né? O surf aí pro pessoal que mora, né? Os caiçaras, né? Uma coisa que tá no sangue, né? E sem dúvida nenhuma, grande parte, né? E quem não é surfista e é guarda-vida, faz o curso de guarda-vida e vira surfista, né? Quer dizer que tem um monte, né? O ideal é que vire, porque quanto mais tempo você tá no mar, né? Você mais entende. Entende. Então, parece que não, mas é prazeroso ficar em cima e em pé nas ondas. Claro. Não, e você tá aprendendo, parece que não, mas você tá aprendendo. Preparo físico também. É um grande preparo físico. De remar. E a própria prancha é um instrumento de salvamento, é muito utilizado. Se precisar entrar para, sei lá, 2, 3 vítimas, e dependendo da oportunidade do pranchão estar do lado, por que não entrar com ele? Com o pranchão. Com certeza. A gente usa bastante. Quem pratica o surf, ele vai ter mais facilidade de adentrar o mar para executar um salvamento desse. Claro. Então, todo guarda-vidas tem que ser liberado o surf para ele. Sim. Claro. Para o senhor ter uma ideia, o segundo curso da unidade geralmente é o curso de embarcação. Então você acaba navegando na arrebentação, que é extremamente difícil. Principalmente no Guarujá, porque a gente tem essas correntezas recortando o litoral. Então não é uma navegação reta. Vou fazer a patrulha no fundo. Não. Você vai. Eu tô no fundo aqui, só que eu tenho que entrar na correnteza porque tá um buraco que chega lá na zona de varrida, ou seja, quase na areia esse buraco. Então eu consigo navegar praticamente até o pessoal com água na canela. E aí eu vou recortando e fazendo a prevenção em cima. Essa navegação vai fazer com que você muitas vezes encontre ondas em banco de areia e em buraco, em banco de areia e buraco. E esse tempo de onda, quem vai te dar é o surf. É isso aí. Você toma tanto caldo, você apanha tanto no surf. Você aprende a contar a série. Você conta a série, você sabe quando que uma onda tá empinando por uma cachotada ou quando ela tá engordando, e aí você pode navegar um pouco mais ali na frente dela. E aí você começa a ser menos surpreendido. Aí o surf dá essa habilidade. Né? É possível um rapaz ser excelente piloto de moto aquática e de bote sem surfar? Mas ele vai ter que aprender do zero, de cima de um bote, de cima de uma moto aquática. Que é um pouco mais difícil. Ele vai cair um pouco. Mas a gente tem inúmeras histórias. Aí eu, quando cheguei recruta, a gente tinha aqui o Soldado Ribeiro, hoje Cabo Ribeiro, que eu não virei Soldado Ribeiro por conta desse Ribeiro. Um abraço aí, gente Ribeiro. Boa esse menino. Tá honrando o nome. Tô bem. E ele é um excelente piloto de moto aquática e de bote, mas nunca surfou, mas ele ficou anos ali como proeiro de um cara que sabia tudo. Então ele vai aprendendo. Ele tava no mar. Claro. Entendeu? O importante é estar no mar. E o surf te dá isso aí com uma pranchinha. Ribeiro, conta pra mim, você tava lá quando formou o terceiro GBS, ou você é um pouco como é que você se situa quando você vai lá pro Salvamar, né? Foi na década de 80, eu imagino, né? Um pouco antes ali foi quando formou o terceiro GBS, né? Você trabalhou com todo aquele pessoal bastante antigo ali que a gente conhece. Trabalhei. Né? Coronel Almeida Lima, né? Almeida Lima. Ali tem uma situação bem histórica, que era o sufoco, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Na época não gostávamos, é lógico, mas era uma necessidade. Não havia efetivo. E lá pro lado de Bertioga e muitas outras praias que existem por lá, não haviam guarda-vidas. Então é um momento que acontecia que nós cumpríamos escala extra. Né? Então, trabalhava em Santos e na hora de folga ia para lá. Ia para lá. Claro, vamos entender assim, final de semana. Sim. Então a gente ficava sempre, todos os finais, comprometidos com sexta, sábado e domingo. Num primeiro momento a gente vai indo, depois cansa um pouco isso. Mas, no final das contas, a gente só, vamos dizer assim, não gostava, mas não éramos revoltados com isso. Sim, porque sabia o papel que estava fazendo. Exatamente, ali, né? Porque nós fazíamos realmente a diferença. Chegadas nossas em locais de Bertioga, que é impressionante o tempo que nós tínhamos, veja, de deslocar de Santos para até Bertioga, onde a gente pegava uma viatura lá, que transportava a gente até as praias. Casos até de, por exemplo, durante o nosso percurso, passarem um rádio para onde a gente estava indo, já avisando que tinha gente na água precisando de ajuda, vítimas dentro da água. Caramba.
E quando a gente chegava lá, o pessoal que sabia na Pedra Selada, esse é um dos casos, e eles vinham para pista, próximo de pista, na areia, e fazia aquele aglomerado para todo mundo esperar a gente chegar para conduzir a gente para lá. Onde estava a pessoa falando. Porque essa Praia da Selada, ela tem um particular. Ela tem uma ponta de morro em curva. Que praia que é de Bertioga, isso aí? A gente, no caso, Pedra Selada, mas ali pelo Indaiá. No Indaiá, tá. No Indaiá, eu localizei já. isso. Tá. Então, essa situação de pedras, então ela te permite um lugar abrigado, mas ao mesmo tempo, do outro lado, o mar fica batendo direto. Então, quando a gente chegava lá, uma das coisas que nós fazíamos era cercar e proibir o acesso do banhista ali. E com isso a gente minimizava. Grau de afogamento zero, não existia. Como o pessoal costuma dizer, eu vi lá do pessoal de Ebemar, né? O melhor instrumento de salvamento é o apito, não é? Exatamente. É você, e a sinalização, né? Que é você evitar que o banhista vá àquela região de... E quando nós chegávamos, que nós íamos, nesse caso já sendo acionado, a gente caía na água, pegava, dava tempo. Infelizmente, às vezes, alguns tinham emergido e não dava para pegar. Mas uma grande parte deles nós salvamos. Isso na época não tinha posto lá, né? Não tinha. Hoje tem, né? Mas nós íamos e era no tempo. E era no tempo. Se desse sol, estamos no sol. Se der chuva, nós estamos na chuva. Não tinha nenhum guarda-solzinho ali para se abrigar, né? É que nós somos muito simpáticos e a gente faz amizade com a comunidade local. E então, apoia, né? Sempre. Exatamente. Precisávamos de um barco. Tem lá um cara que tem um barco de alumínio, como já utilizamos lá em algumas situações. O caso de, sei lá, de tomar uma ducha para retornar no final do expediente ali, porque depois passava lá. Quando ficou melhor, era um micro-ônibus que nos levava e buscava. Até então era meio precário, mas. A gente pode dizer que você pegou a época do salvamento raiz, né? Fazer sem estrutura na unha mesmo. Não é fácil, não. E como é que você vê hoje? Você vê hoje o seu filho trabalhando lá, uma estrutura bem diferente. Mudou alguma coisa? Muita coisa. Ele agora está no céu e não sabe. Não tô sabendo mesmo. Deveria saber, porque se não estivesse ali naquele momento, só comunicação, helicóptero. A gente tem que ficar assim, papai do céu. Mas é engraçado isso. Mas eu acho assim, não só dos guarda-vidas, né? É a história dos bombeiros. É nossa vida, isso, em todos os lados. Eu não sou tão antigo, aposentado há pouco tempo, mas eu cheguei aqui na década de 90, né? Não tinha EPI. Aliás, os EPIs, né, a capa, a bota, essa coisa, chegou na época que foi mais ou menos assim juntos, né? Mas eu lembro dos primeiros estágios do bombeiro, no pelo, usava era uniforme. Você entrava no incêndio. Exato, com aquela roupa. E esse capacete aqui, ó. Eu usei o branco desse aqui. Esse aqui tá recortado, né? Tá recortado. O pessoal recortava, né? Eu tenho uma foto. Eu molequinho com meu pai. Meu pai com essa farda. Todas as especialidades, inclusive os guarda-vidas, usavam o uniforme com esse capacete aí, né? As coisas foram evoluindo. A gente tem um guarda-vida, evidentemente, muito mais adequado, né? Sim, sem dúvida. Pra parar e essa coisa toda, né? E você certamente é da época que usar o protetor solar era... Não existia pra nós. Era no couro mesmo. Era no couro mesmo, né? Odora, senão vai ficar vermelho com bolha. Tinha que gratinar todo mundo logo, né? Exatamente. Vitamina D, né? Vitamina D até o talo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na verdade, assim, não é obviamente criticando os antigos, nem querendo, né, superfazer a minha época, não é isso. É que acho que a gente, como bombeiro, sabe, né? O bombeiro a gente tem que, muitas vezes, para fazer uma ocorrência ter sucesso, é improvisar uma coisa ou outra. Óbvio que o ideal é que a gente consiga, né, ter todos os amparatos, mas nessa missão de guarda-vidas, principalmente agora que a gente fica sem o efetivo do GVT, a falta de efetivo, né, pra gente é extremamente difícil. Sim, trabalha muito mais. Talvez não na sua época, mas um pouco mais moderno da sua época, a gente tinha um efetivo às vezes de 4, 5 bombeiros por posto. Então, guarda-vidas, né? Então isso facilitava nesse sentido.
né? Você, tudo bem, você não tinha todos esses equipamentos, mas você sabia que o teu colega estava correndo e ia chegar lá para te dar um apoio. Então, assim, hoje você corre, tem que, muitas vezes, se o surfista fez um salva-surf, ele vai te ajudar. Claro. E, obviamente, esperar o equipamento que vai chegar. Que é a moto aquática. É o helicóptero, aí sim. É onde faz a diferença. Sim, mas por isso que eu digo que o bombeiro, não só guarda-vida, né? O bombeiro, é imprescindível que ele seja um cara criativo. Posso passar? Por favor. Por quê? Porque por mais que você, como você falou, você conhece a técnica, você é treinado, assim, a chance de você se separar com uma situação diferente e você ter que usar, e daqui a pouco nós vamos falar da sua ocorrência, estamos chegando nela, né? Que ali eu sei que houve muita criatividade, mais do que isso, né? Muita coragem, muita bravura, mas é uma característica que tem que ser de todo bombeiro, seja ele guarda-vidas, seja o que for. Se ele não for um cara criativo, se ele não for um cara que sabe se adaptar as situações, improvisar e adaptar, ele vai sofrer. E você só consegue se adaptar quando você conhece o que você está fazendo. Claro. Porque você consegue, né, dimensionar se aquilo vai dar certo ou não. Exatamente, a experiência te conta isso, né? Se você tá ali a primeira vez, você não vai ter ideia de criar alguma coisa aqui para fazer dar certo. Verdade. É difícil. A gente está servindo aqui para os nossos convidados, né, o café do nosso Bomba Café, que eu aproveito para fazer o convite a todos vocês que nos assistem de conhecer o nosso Bomba Café. Aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem ao lado do Comando Corpo de Bombeiros, um café temático, onde você vai ver peças de bombeiros antigas, fotos, que remete muito forte à nossa história. Venham conhecer o nosso Bomba Café, aberto todos os dias das 8 às 17h30. E vamos saborear nosso cafezinho aqui do Bomba Café. Eu perguntei para os nossos convidados antes se eles gostavam de café. Eles falaram, a gente gosta de café. Esse cafezinho é bom. Tá ótimo, tá maravilhoso. Muito bom. Mas sim, mas a gente vê, né? A gente estava falando aí da coragem, né? E já aproveitando, eu já vou começar a falar do tema, né? Que eu tenho certeza que foi para nós assim. Existem ocorrências, né? Que a gente fica. E hoje, obviamente, a tecnologia, né? O acesso à imagem que a gente tem muito melhor, né? Todo mundo tem um celular, enfim. E essas imagens correram aí, viralizaram, né, do salvamento que o Rafael fez, e que a todos nós, né, eu te falo por mim, por muita gente que a gente conversou, foi um salvamento emocionante, né, você ali teve eu diria que ali uma inspiração divina. Papai já falou isso, né, então acho que todos nós concordamos, né? Mas vamos falar um pouquinho disso, Rafael, sobre essa sua experiência, esse resgate, esse salvamento que você fez. Conta um pouquinho aí da ocorrência. A gente tem algumas imagens, né, que a gente vai passando aí, Miquel. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa ocorrência do teu ponto de vista, que foi ali a peça principal da história. Bom, como eu falei pro senhor, né, eu tô há 17 anos no Guarujá. Então já tive algumas ocorrências no Maluf. Não é uma ocorrência fácil, até porque o ideal é que a gente conseguisse treinar esse tipo de ocorrência, né, mas essas condições adversas de mar tornam o treino muito arriscado. Não dá para treinar. Então, como é que você coloca uma moto aquática lá, tua prontidão inteira, e se der alguma coisa errada, você fica com um homem a menos. E aí é irresponsabilidade de quem colocou naquela situação, né? Então acaba sendo só a experiência de quem já passou lá que vai contar, né? Então, nessa situação, graças a Deus eu tava ali. Eu tava no meu setor, né, no posto 6, não costumo trabalhar nesse posto. Como eu falei pro senhor, eu faço parte de um grupo de instrutores e os bastidores dessa ocorrência é o mais incrível dessa ocorrência. Por quê? Porque por motivos, né, que não convém falar aqui, mas uma injustiça que aconteceu comigo, eu acabei sendo tirado de instrutor do curso de guarda-vidas. Naquele dia, naquela manhã, eu fui mandado embora do curso de guarda-vidas. E tive que me apresentar na prontidão novamente. E na prontidão, o meu comandante me colocou nesse posto. Então eu assumo serviço nesse setor extremamente abalado emocionalmente e psicologicamente. Tinha tudo por conta de, sei lá,
No sentimento. Alguma indignação, eu vou baixar na UIS, não vou trabalhar, enfim. E não, uma das coisas que a minha longa carreira aí no Guarujá me fez aprender é que quando tá tudo dando errado, trabalha. Trabalha porque é o que vai te significar, entendeu? Como eu falei pro senhor, o Guarujá acaba sendo extremamente dinâmico, né? E enfim, essa ocorrência se aparece para mim dessa forma: o surfista saindo da água, apontando para o canto do Maluf, eu no meu setor, e aí eu, por ter essa experiência, já pedi para os meus 2 guarda-vidas temporários, um ficar na comunicação, falar que eu estava entrando, e o outro subir o morro do Maluf para poder me orientar com gestos lá de cima, porque quando você entra lá, você não vê nada, você só tá nadando, você vê pedra, espuma, onda, e é o que você vê. E essa temporada em particular, o Morro do Maluf sempre tem uma corrente de retorno, sempre. A gente chama de corrente permanente, que é uma corrente de retorno que acompanha toda a costeira. Todo mundo que trabalha ali já conhece. Não, ela sempre existiu, os surfistas usam ela para entrar mais rapidamente no mar. Só que nessa temporada, essa corrente ela não existiu. Não teve salvamento. Ninguém caía num buraco lá, porque estava tudo aterrado. E isso tornou difícil o meu acesso à parte de trás do Maluf. Por quê? A ondulação vinha quebrando forte. Então, para o senhor ter uma ideia, eu tinha que fazer o 3 tempos e ficar com a unha ali fincada na areia. Para poder furar. Para esperar a onda passar, e aí quando ela passa eu ganho mais um terreno, finco na areia de novo. E ela passa, e assim eu fui pouquinho a pouquinho progredindo. E aí quando eu chego na curva ali... Mas nessa altura você já sabia que eram 2 vítimas que tinham caído? Não, você não sabia o que se tratava. A ocorrência chegou como surfista desgarrado para mim. Tem um surfista lá atrás. Tá. E aí eu fui nessa de sem saber o que tá acontecendo. E aí quando eu tô passando a curva do Maluf, eu vejo a nossa moto aquática passando. E aí na minha cabeça, eu penso, perdi a ocorrência. Aí eu podia, mais uma vez, devido ao meu estado emocional, ter virado e ido embora. Lembrando que eu tava emocionalmente aí bem abalado, eu podia ter virado, enfim. Já tá o moto aquático lá? Não havia necessidade de eu, de repente, chegar até lá. Enfim, aí eu começo a observar. Paro de nadar e eu começo a observar. E eu vejo a moto aquática tirando uma pessoa, que depois eu vim a saber que era o pai da menina, da Giovana. Que provavelmente deve estar assistindo a gente aí. Abraço, Giovana. Enfim, e ele volta pra pedra. Se já estava resolvido, por que ele tá voltando pra pedra? É isso que me veio, né? E aí eu entendo que, opa, deve ter mais alguém lá. E aí eu continuo nadando. Só que nesse momento eu pego e começo a apitar pra moto aquática. E aí o cabo evangelista começa a procurar, ele me enxerga e ele vem e me dá essa carona. E só aí eu entro na ocorrência, né? Quando ele me deixa próximo da pedra e eu começo a buscar, acessar. Você sabia que era uma pessoa, mas não sabia se era um homem, se era um cara de 2 metros. Você não enxergava? Não enxergava, porque a visão que a gente tem de trás é a espuma lavando a costeira, e aí quando ela desce, já tá vindo outra. Então, assim, é aquele lapso de tempo que você vê, às vezes, um pontinho preto, e aí você tem que acreditar. Ali eu tinha 2 pontinhos pretos visíveis, que era a moto aquática, e às vezes aparecia ela, que eu tinha que acreditar que era ela, porque... Era muito rápido. Podia ser uma peça de MMA, por exemplo. Sim. Entendeu? E aí, quando eu vejo a moto aquática, eu vejo só o pessoal gritando, apontando lá em cima, e eu tenho a moto aquática bem visível, e eu nado pra moto aquática, só que a Giovana tá um pouco distante. E aí, quando eu percebo que ela não tá, eu começo a nadar contra, né? Eu começo a nadar contra a correnteza. E eu não chego nela de jeito nenhum, porque a correnteza de sul tava me segurando. E aí eu tenho que apitar de novo pro cabo evangelista, peço pra ele me dar essa carona, pra me deixar mais próximo a ela. Nesse momento aí que ele me pega a segunda vez, a Giovana desaparece nas águas. Isso eu tô falando porque eu vi os vídeos. Mas até então, você não naquele tinha essa momento, visão. Não. Eu tô achando que eu vou chegar lá e ver ela grudada na pedra, porque o pessoal tá apontando, entendeu? E aí eu começo a fazer a menção ali, a usar a técnica de subir na pedra, esperando ali
uma onda menor, e nadando nas costas da onda, assim que sentisse, né? Essa é a técnica. Assim que a gente sente ali a pedra, a gente tenta subir o mais rápido possível. Enfim. E nesse momento aí, por incrível que pareça, não tem uma imagem de eu subindo na pedra. Não sei se todo mundo acabou desligando o celular achando que já Não tinha mais o que fazer. não tinha mais o que Porque fazer. decorre um tempo isso aí, Corre né? um tempo. Contando, Olha, não foi rápido que eu subi na pedra. Não foi imagina. rápido. Eu tive que esperar o momento certo. Graças a Deus, deu um remanso incrível, porque a ondulação, pra quem conhece, a galera do surf aí que Conhece a estiver região. vendo, vai saber do que eu tô falando. Essa ondulação espremendo nas pedras não é fácil. Subir ali, então, esquece. E graças a Deus eu consigo achar umas 2, 3 pedras ali, me segurar, o mar dá aquela recuada, aí eu fico no seco, aí eu já começo a subir rápido. E aí sim começam as imagens a aparecer novamente. Aí eu tô já atrás de uma pedra abrigado, tomando ondulação, né, que vem por cima de mim. E começo a buscar, começo a procurar. E, enfim, começo a ir para um lugar mais seguro. E todo momento a minha situação lá na pedra era o quê? Olho pro pessoal apontando e vou tentar ir onde eles estão apontando. Então eu acabo fazendo isso. E em determinado momento tem essa caverna aí, pô, não é possível, né? Que é uma formação ali que você não conhecia. Não conhecia. É teu hábito, né? Não, jamais, Mesmo a gente avistando lá do alto do morro, você a gente tem a visão, não tem não noção tem a do que é aquela caverna. Enfim, acabo metendo o carão nessa caverna, olho para a esquerda, aí eu vejo a cabecinha da Giovana lá no canto, bem no fundo. E lá, assim, o mar enche por baixo, né? A ondulação quebra por cima da pedra, mas ela enche por baixo. Então, enchia a caverna. Quando ela esvaziava por conta do recuo da maré, ela aparecia. E aí eu dou mais uma olhada para confirmar e aí eu já começo a gritar. Olha, ela tá aqui, eu tô ouvindo, porque não só visualizei ela, mas eu ouvi ela gritando. E ainda não entro na caverna, eu saio da caverna correndo, meio que acelerado, e tento passar pelo outro lado para ver se eu consigo acessar, né, de alguma maneira mais fácil, né, sem entrar ali. Porque realmente a visão ali era bem sinistra. Era sinistra demais. Imagina. E aí eu vejo, tem uma fenda, eu consigo ouvi-la, começo a gritar com ela, respira, não desiste, eu vou chegar aí, né? E aí eu volto, busco essa corda, tento fazer uma amarração. Que alguém jogou lá de cima pra você? Essa corda já tá na ocorrência desde o começo, tá? Essa corda tá rolando lá. Tá aí, né? A corda. Essa corda o pessoal amarrou com essa boia aqui. Uhum. Isso aí a gente já tinha tirado ela da caverna. Se tu achar o 95, se eu não me engano, aí tu põe aí que é o momento que eu consigo tirar ela do buraco. Mas enfim, eu dou uma amarração simples ali, fico segurando enfim, e vou acessando a entrada da caverna e de cara já toma uma lapada assim, ó. Vem uma a hora que você entra a hora que eu entro já tomo no buraco. E aí eu já grudo nela e ela tá presa. Ela acabou ficando presa ali pelo colete. E aí eu já trombo nela. Ela ficou presa às pedras pelas tiras do colete. Pelo colete, exatamente. E aí eu consigo grudar nela e aí a gente volta e começa a rolar. Isso aí a gente toma umas 3, né? 1, 2, 3. Nessa terceira a gente volta com tudo e aí eu consigo agarrar uma pedra que tem bem na entrada dessa caverna. Mas assim, são 3 que deve ter durado ali uns 30 segundos, mas pra mim e pra ela que tava lá, é uma eternidade. 3 horas. Exatamente. Exatamente. Inclusive, a gente tem um contato ainda, eu com a Giovana. Hoje, saindo daqui, eu vou almoçar com ela, com a família. Ela começou a se recobrar das coisas agora, né? E ela conta as coisas que ela passou lá e muitas, como ela tá bem, as pessoas, próprios familiares dela, coleguinhas, não acreditam muito no que ela tá falando. Então, assim, na verdade... Claro, não vai ter a dimensão. Não tem a dimensão. E ela desabafa muito comigo porque... E eu sou talvez o único capaz de compreender ela, porque eu tava lá do lado dela. Claro. Né? Então, assim,
minha vida passou diante dos meus olhos, né? Sim. Eu tenho um filhinho de 2 anos. Você estava ali no perigo. Então tem um determinado momento aí no vídeo que obviamente eu acabei pedindo para não pôr o áudio, mas eu grito socorro, dá para ouvir bem, porque realmente você perde o controle da situação. Você tá ali tomando de todos os lados, a cabeça raspa na pedra e se bate um pouco mais forte. E eu apago ali. Apagou, já era. E aí 2 vítimas lá dentro, entendeu? Então assim, e aí eu consigo pegar ter essa, sei lá, conseguir segurar essa pedra e aí a gente, depois vendo no vídeo, né, o pessoal recolhe a corda e joga de novo essa corda, e essa corda cai do meu lado, aí eu consigo passar uma laçada embaixo das axilas dela pra dar uma sustentação, mas a todo momento eu tô gritando na orelha dela, não desiste, preciso de você aqui comigo, vamos, a gente vai ter que fazer essa força. E ela, sabe, meio desfalecida, mas ouvindo e tentando recobrar os sentidos. E milagrosamente, tem um vídeo aí dela saindo, andando praticamente da caverna. E se não fosse esses 4 passos dela, talvez a gente não saísse. Por quê? Depois desses 4 passos, vem uma série. Não, sem brincadeira. Sumiu tudo. Não, vem uma série que você olhando a dimensão das ondas, se eu tivesse naquele lugarzinho na entrada da caverna com a série que entrou depois de eu ter saído de lá, eu tinha voltado pra dentro dessa caverna. Com ela, e aí, sei lá, talvez eu ia chegar numa situação de vida, uma situação profissional, que a gente sabe que é possível acontecer, mas aí na minha carreira não aconteceu, que é o quê? Escolher segurar a vítima ou me salvar. Isso ainda não aconteceu na minha carreira, mas a gente ouve histórias, né? E aí, mas se for essa situação, o que você faz? Né? Sempre tem aqueles e se. E graças a Deus, né? Você percebe Deus em cada detalhe desse salvamento por conta disso. Graças a Deus. Ela teve força para dar esses 4 passos. A gente grudar, obviamente, o pessoal que tava lá em cima e jogou a corda, me deu uma sustentação ali, porque foi graças a essa corda que eu consegui pisar em ovos e empurrar ela também. E a gente saiu daquela situação naquele momento e logo depois veio essa série que acho que a gente já não tava na situação de iminência ali de voltar pra caverna. E aí foi, obviamente, só esperar, aguardar a chegada do pessoal do GI. Pra descer de rapel, porque não havia mais possibilidade alguma de eu tirar ela pelo mar. Você já estava esgotado. Eu estava esgotado primeiro, porque eu entrei nadando, tá? Então tive que varar a arrebentação. Fez todo o esforço para conseguir subir na... Aí teve essa situação da pedra, a situação de tirar uma vítima molinha de dentro, muita força ali, né, que você faz. E outra, ela, como né, tô falando aqui, ela molinha, como é que eu vou incentivar ela a voltar para a água? Não existia a possibilidade. Então só por ali mesmo. Sentei ali com ela, abracei, fiquei, né, fazendo minhas orações lá e conversando com ela para que ela não dormisse, não apagasse. E aí desce o rapaz do GI, que eu nem lembro o nome do rapaz que desceu, e eu peço até desculpa. Só consegui ali emocionalmente lembrar do nome dela, porque ela falou bem baixinho pra mim, Giovana. Enfim, e aí a gente tem todo aquele trabalho, né, de colocar ela numa cadeirinha, e outro rapaz acaba descendo e acaba machucando. Então quando eu vejo que a gente sai daquela situação, que a gente acessa uma pedra maior, o bombeiro principalmente, aí eu volto pelo mar, que é esse vídeo que tá aparecendo aí. Mas por quê? O pessoal falou, né? O pessoal, depois que tudo acontece, aí começa a fazer as piadinhas, né? Ainda quis dar uma bilada e sair pelo mar. O Coronel Maurício falando, não, jamais. Porque ali eu vendo a dificuldade de içar a menina já era enorme. Ainda ia ter que fazer outro sistema pra içar o rapaz que desceu e se machucou. E aí eu ia ter que ficar esperando tudo isso acontecer, sendo que a moto aquática tava ali, então era só voltar pelo mar, entendeu? Então ali, naquele momento, eu queria sair dali o mais rápido possível, porque imagina. Foi psicologicamente, emocionalmente, eu tava destruído. Fisicamente, nem se fala, entendeu? Rafael, dos seus 17 anos aí de guarda-vida lá,
certamente você já se deparou com outras situações de atendimento de afogado. Essa foi a mais difícil? Foi porque tem a pedra, né? Já tive salvamento no Maluf, que eu bati nas pedras, me cortei bastante, já. Na temporada passada eu tive que apoiar um guarda-vida temporário que estava com 2 vítimas. Eu estava no Águia e eu fui lançado próximo, só que a mesma situação, correnteza de sul, as vítimas na pedra, só que foi bem no canto. Então a ondulação jogou os 3, né? O guarda-vidas e as 2 vítimas entre as pedras. Então ali eu também tive que... Podia ter batido a cabeça numa situação, mas realmente essa visão de entrar nessa caverna. Isso foi inédito. Né? De olhar essa menina assim no fundo. E principalmente depois de ver todos esses vídeos. Se ver esses vídeos, vou deixar com o senhor ver o tanto que essa menina apanhou do mar. E ter resistido, né? E ainda, quantas ocorrências a gente pega, às vezes de correr, chegar rapidamente, a vítima entrar em grau. Ou, sabe, dá tudo certo. Você chega rápido, a moto aquática já tá ali, tira, a viatura já tá lá, faz as manobras de RCP, chega no hospital e mesmo assim a vítima não resiste. Tem. Quantas vezes? Quantas vezes? Então assim, você percebe um propósito, né? Hoje eu tenho certeza que eu participei de um milagre, porque essa menina tá viva do jeito que tá, sem sequela, né? Giovana é uma abençoada. Viu, Giovana? Você é abençoada. E você também. Você cuida dessa sua vida, viu? Que é impressionante. Costuma-se dizer o seguinte, né? Eu gosto muito dessa frase que é bastante conhecida, né? Mas diz que Deus não escolhe os preparados, né? Perdão. Deus não escolhe os preparados, prepara os escolhidos. Né? Provavelmente, esse é o seu caso. Aconteceu. Eu depois, obviamente, meu pai, todas, né? As piores ocorrências que eu tenho, eu sempre... Pai, vamos chamar uma pizza hoje, preciso contar uma coisa pro senhor. Vamos fazer aqui um debriefing. Não, mas eu até para não fugir aquilo, né? Tudo acaba em pizza. Ô, Ribeiro, essa experiência, claro que você tem a sua história de salvamento e tal, poxa, eu não sei em que momento você tomou conhecimento, né? Acho que deve ter sido um pouco depois. Né? Foi logo quase em seguida. Quase em seguida. E qual foi o seu sentimento? Olha, eu vou te falar que, bom, já quando eu comecei a assistir as imagens aí, né? Claro, já havia acontecido, mas eu observei o seguinte: o perigo, o risco iminente ali que estava acontecendo em função do mar, a amplitude dessa maré, ele estava se saindo bem. A minha preocupação sempre porque durante também as instruções, eu sempre voltava a essa questão de segurança e tentar que aprendessem o máximo possível subida e descida em costeira. E ele também pratica isso. Porque a pior coisa que fez vai a diferença essa fez, principalmente para ele. A forma como ele também lida com isso com seus alunos. Sim. Que é esse o momento crítico do guarda-vidas. Um dia ele se vê arrastado com vítima, 1 ou 2, e ele vai ser colocado à prova mesmo, numa costeira. Então, se você souber e tiver esse discernimento de afastar, de colocação da vítima, posicioná-la, permite que você obtenha sucesso, êxito na retirada dessas vítimas. E ali tem algumas particularidades que ele esqueceu até de mencionar. No momento que ele pega essa corda e que ele faz a laçada, quando ele entra, não dá comprimento à laçada que ele fez, ele tem que se soltar para poder chegar nela. Exatamente. Em algum outro vídeo ali vai aparecer que o pessoal fica meio... O que aconteceu com ele? O que aconteceu? A corda soltou, tá sem a corda. Ele soltou, na verdade. Exatamente. Ele solta para poder chegar a ter acesso à menina. Então, tem uma outra particularidade ali também, que chama muita atenção, porque é o seguinte: quando Deus coloca os escolhidos, ele também favorece com algumas atenuantes. E quem conhece o mar sabe disso que eu vou falar agora. A ondulação, ela aproxima por igual, às vezes encavala uma onda na outra, que dá uma super onda e joga e lambe lá em cima. Todo mundo sabe disso. E quando ela vem completa, ela vem praticamente toda no paredão. Nesse momento que ele está para sair, quebrava aqui do lado e nele não. Dá para ver isso nas imagens. Né? Exatamente.
Que coisa. E é impressionante isso. Isso Mas nossa, a gente depois vai trocando figurinha, né? Vai vendo as situações. Vai entendendo cada detalhe da exatamente. coisa. Aí a gente vai percebendo o quanto aquilo ali veio para ajudar uma, né? Sim. A gente fez toda a diferença. De ajudar quem assiste, a menina principalmente, ele que estava do jeito que estava aí por essa questão interna, mas e outra, a repercussão que está tendo isso digamos assim, é um cartão de venha para o bombeiro. Né? É verdade. E outra, digamos assim, para quem estiver agora, é para se orgulhar de que isso tenha acontecido com esse êxito. Acho que tem ninguém que não se orgulhe disso, verdade? Ribeiro. Nossa, você como pai. Nossa, eu mais ainda. Eu acho que o que mais, né? Eu vou fazer uma pergunta pro Rafael. Eu já sei a resposta, mas eu quero que ele fale. Né? Sim. Acabou essa ocorrência, Rafael. Você saiu ali pelo mar. O que você foi fazer depois? Então, aí tudo o que eu tava passando explodiu, né? Então, eu acabei indo. É o que normalmente o guarda-vida faz depois. O primeiro momento que ele tem ali, depois de um momento crítico, é ir tirar água salgada do corpo, né? Então, eu entro de uniforme, de equipamento embaixo do chuveiro e ali eu desago mesmo. Eu choro bastante porque ali eu crio a consciência do todo. Que por que a injustiça aconteceu comigo naquele nível a ponto de chegar nessa situação humilhante que eu acabei passando na minha carreira. Mas eu entendo que aquilo lá foi porque eu tinha que estar ali naquele lugar. Se não fosse aquilo, talvez eu não, nem talvez outro bombeiro não tivesse a segurança para fazer. Por que eu tô falando isso? Óbvio que todos os bombeiros têm condições, preparo, alguns mais, outros menos, mas atenderiam a ocorrência. Mas o que eu quero dizer assim, parece que eu me preparei a vida toda para essa ocorrência. Por quê? Alguns pontos. Primeiro que eu sou nanico. Coube lá no buraco. Coube no buraco. As nadadeiras atualmente do guarda-vidas são todas umas nadadeiras pequenas com alça, com alça onde o calcanhar fica exposto. Eu ainda sou um dos poucos antigos que resistem usar a nadadeira um pouco mais longa com calcanho de metal. E ela tem uma ranhura embaixo, tudo que dê um gripe para segurar. Então, se eu não tivesse com essa nadadeira, ela aparece nos vídeos aí, eu jamais ia ter primeiro corte no meu calcanhar, eu já ia virar o leme, esquece. Não dá pra subir aqui. Tava batido. Você entendeu? E a gente tem uma ilha lá no Guarujá chamada Ilha das Cabras. A Ilha das Cabras a gente tem uma gruta que a gente chama de Lost. O mar entra exatamente parecido com essa caverna, só que em vez da direita pra esquerda, lá entra da esquerda pra direita. E os nossos alunos pulam aí. Então a gente tem todo um treinamento. E quem fica no corredor dando a segurança para os alunos, normalmente sou eu. Então assim, ondulação vem forte. E aí me joga até lá. E aí volta. Então esse balanço e essa experiência de justamente não abrir os membros para se segurar em pedra, que é isso que vai fazer você se cortar, eu tenho justamente desse tipo de instrução. Então eu me recolho e deixo o mar brincar comigo nessa situação. Obviamente. Se eu tô querendo, tá vindo uma força aqui, eu bato perna pra me manter. E se ela tá voltando, eu bato perna pra me manter. Então, assim, esse balanço que eu tive ali, eu tô acostumado já há alguns anos por conta desse tipo de instrução. Então, eu saí com muito menos corte, até porque toda vez que eu precisava me segurar, era a força no meu pé que tava calçado que eu fazia. Então, assim, são técnicas que talvez um guarda-vidas. Você nem sabia que ia usar na situação, mas acabou. Exatamente. Exatamente o que o senhor falou. Né? Como um esportista. Jab, sei lá, um boxeador. Direto, cruzado. Na hora que ele vai lutar, ele não pensa que tá fazendo ele faz isso. Automático. Ele faz. O senhor entendeu? É a importância do treinamento, da experiência do bombeiro, não importa a atividade. Exatamente. Na hora do crítico. Fazer sem pensar. Tudo. Exatamente. Fazer sem pensar. Na hora Quando acaba essa ocorrência, acontece o que você descreveu pra gente, você voltou pro seu posto? Voltei.
assumi meu cadeirão. e no cadeirão eu tava... Pronto pra outra. Não, eu tava abaladíssimo. Mas se houvesse... Tava pensando em tanta coisa. E aí eu tive alguns anjos ali também comigo. Eu tô te perguntando isso porque a gente sabe, né? A gente fez uma série aqui do pessoal da Turquia, né? Uhum. E eles tiveram a experiência intensa, eles viveram um terremoto lá. Durante a razão deles estar lá foi o terremoto, evidentemente que destruiu. E enquanto eles estavam lá fazendo atendimento, teve um terremoto 6.4. Grande. Né? Uma experiência que eu acho que ninguém tinha tido até então naquele momento, joga todo mundo no chão. Depois, passou isso, o que eles foram fazer? Atender ocorrência. Sim. Não acabou. O bombeiro é assim, né? A gente passa por situações como você passou, extremamente estressantes, mas o turno Sim. tá lá ainda, né? Em relação... Pode falar. Perdão. E nessa ocorrência lá da Turquia, muito provavelmente é aquelas coisas da mão do Altíssimo. Não tenha dúvida. Porque quando nossos companheiros vão para lá, já havia ocorrido, já haviam outras equipes feito outros salvamentos. Na verdade, a impressão que passa é que eles foram para lá para salvar aqueles que estão que estão resgatando, porque estavam sujeitos ao acidente também o tempo todo do outro terremoto, assim. que, por sinal, do jeito que o senhor falou, foi mais forte que o anterior. Tudo isso você está dizendo, eu concordo do gênero, número e grau, eu sei que, evidentemente, vocês são pessoas de fé, como somos também, e a gente sabe que existem coisas que a gente não controla. Com certeza. Por mais que a gente tenha preparo ou não controlamos. E se não é essa força, a gente não consegue. A gente dá o E melhor. nem conseguir. A gente dá o melhor nosso. Sempre. A gente é instrumento, né? Sempre. Eu tento... A minha gratidão é ser sempre um bom instrumento. Eu procuro me manter preparado, treinando. Fazer a sua parte. A minha parte eu preciso fazer. E eu falo isso com meus alunos, né? O que adianta ser guarda-vidas, sendo que você chega no serviço pensando, né, nas menininhas que você vai encontrar na praia, no oba-oba, porque tem a grande, né, o grande profissional GVT, guarda-vida temporário, que vem é a molecada de 18, 19, 20 anos. Então é uma galera que, sim, vem com essa imaturidade. Então a gente tem que conversar sobre essas coisas. Claro. Então, obviamente, você tem que se sintonizar para ser instrumento. E aí você começa a estar no lugar certo na hora certa. Agora, se você chega pensando em tudo, menos em ajudar o próximo, como é que você vai ser um bom instrumento? Não vai ser. Não vai ser. Não vai estar nunca no lugar. Vai morrer na sua frente e você não vai ver. Então, em relação ao que o senhor falou da ocorrência, no GBMAR isso é muito, muito significativo. Por quê? As nossas correntes de retorno, elas se intensificam ou ficam mais brandas de acordo com a tábua da maré. Então, quando começa a acontecer um salvamento, começa a acontecer em tudo que é corrente de retorno. Todos os lugares vai acontecer a mesma coisa. Exatamente, porque as praias, imagina, eu tenho, que nem nosso pé no raso, né? Quando a água volta no cava-buraco, por onde a correnteza passa, ela vai tirando areia. Então, todo o caminho que a correnteza faz é mais fundo, é um buraco. Só que se eu tenho uma maré baixa, esse buraco não tem água para voltar, concorda? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí, de repente, a maré começa a encher. Vai se encher. E aí vem aqueles lavão. E aí eu crio um volume que vai voltar, adivinha por onde? Por esses buracos. Eu tenho uma maré baixa, o público está naturalmente mais avançado. E aí eu tenho esse lavão e um volume de água para voltar por esses buracos. Essas pessoas são surpreendidas. Que é o que mais acontece, né? Mas no Guarujá é impressionante. Essa situação no Guarujá que faz extrema, o Guarujá ser campeão de salvamento. E aí o que acontece? Deu salvamento no Tombo, vai acontecer na Pitangueiras, vai acontecer na Enseada, vai acontecer em todos os lugares num crítico de 40 a 50 minutos. Você me deu a deixa para lembrar de uma história que eu te contei aqui nos bastidores, né? Eu li algum tempo atrás a biografia do Santos Dumont. E uma época da vida dele, né? O Santos Dumont morou no hotel Casa Grande. Casa Grande, que existe até hoje lá. Né? E ele naquela época, ele via muita gente se afogar, já naquela época. E ele, inventor que era, né? Pai da aviação, ele inventou um dispositivo que lançava uma boia com uma corda para que as pessoas da praia pudessem puxar as pessoas que estavam se afogando. Pois nós estamos falando da década, eu acho que se eu não tô, me falha aqui a memória, isso foi na década de 30. Ou seja, o Guarujá sempre foi um lugar crítico.
A diferença é que hoje a gente tem milhões de turistas, né, que frequentam as praias o ano inteiro, praticamente. Né? O ano inteiro. E essa situação, imagina, você tá às vezes sem acesso a um salvamento, e aí você cai nessa corrente de retorno com as vítimas, e é o tempo de você estar saindo, e outras pessoas estão caindo na corrente de retorno. Então, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, praticamente. Então é muito comum, e não é bilagem. Não é bilagem. O guarda-vidas do Guarujá fazia às vezes 10, 15 salvamentos. Eu acredito. Por conta disso. Na alta temporada? Na alta temporada na alta temporada ainda é mais tranquilo. Por quê? Porque a gente tem os guarda-vidas temporários. Então a gente... Obviamente, né? A gente usa os guarda-vidas temporários como extensão do conhecimento do GV. Então, assim, olha, você, ele às vezes pode até não conhecer. Apita aqui, ó. Exato. É aqui, essa galera vai cair pra cá, então joga todo mundo pra lá. Não deixa ele pra lá. É difícil fazer isso? Não é. Mas óbvio que a gente também tem excelentes guarda-vidas temporários que às vezes não passam na polícia militar. E são lá guarda-vidas às vezes 10 temporadas. Eu já vi. Litoral Norte já vi. São caras que dão aula pro guarda-vidas bombeiro, entendeu? A experiência muitas absurda. Temporadas, é surfista, enfim, né? Então a gente lida com esse público, né? Esse público interno, né? Com, obviamente, humildade e hierarquia, mas entendendo que é uma às ferramenta vezes, muito importante, né? Muito importante. Não tem como, porque... É a resposta que nós arrumamos, né? Eu digo arrumamos no sentido genérico, claro, mas de dar uma resposta, né? Porque você falou do efetivo, né? O bombeiro de São Paulo, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, é o mesmo efetivo há 40 anos. Né? E 40 anos, todos nós sabemos o que aconteceu com a explosão populacional, o número de veranistas, né, lá onde você trabalha. E aí os instrumentos que a gente vai achando são soluções, muitas delas muito eficientes, né, que é no caso do guarda-vida temporário, que naquele momento mais crítico, né? Tá lá. Ele está lá, a gente pode contar com ele. E eu costumo falar também para os meus alunos que o mar é super democrático. Não existe idade, não existe sexo. O mar ele vai te cobrar exatamente igual, se você tem 18 anos ou 40. Se você é homem ou mulher. Verdade. Você tem que se manter preparado para a ocorrência. Você vai aguentar segurar 2 vítimas? Vou. E você? Hoje eu não acordei legal. Tem que estar preparado. Tô muito tempo sem treinar e aí eu vou optar por uma. Então, essa situação, tem guarda-vidas que vai se sentir bem fisicamente para segurar 4 vítimas. Como? Vai deixar 2 num flutuador, segurar uma no peito cruzado e ainda vai arrastar a outra lá para, sei lá. Tem histórias disso, né? Tem, opa. Tem salvamentos história. de 11 vítimas. Vai chegando, vai suportando ali até chegar. Chega Chega um bote, tira, chega o bote, chega chega outro tira, o- chega a bote, chega a MA, chega a águia. Entendeu? Então, assim, tudo depende do quanto você se compromete. Claro, enquanto você treina, né? Exatamente, mas é comprometimento. Treino, Você treinar, concorda? É comprometimento. Se o não cara, é? se o cara acha, às vezes ele sai do... Isso é que é incrível do Guarujá. Infelizmente, é um público interno de alta rotatividade. Sim, Ninguém consegue parar lá. Por conta de ser extremamente desgastante. Por conta de ser extremamente emocionalmente, psicologicamente desgastante. Daí a importância de realmente os treinamentos, como seu pai fez, né, durante muitos anos, você, de realmente essa molecada que vai chegando ali dar o aperto, né, o Ribeiro, para que chega no... E o público do GVT, a importância deles, por quê? O temporário. São caras que já estão adaptados ao Guarujá. Eles já foram criados lá. O senhor entende o que eu quero dizer? Começa que são locais. Já, né? já não estão sofrendo. Vou dar um exemplo. Tem o guarda-vida temporário Salvador. Ele tem quase 50 anos, esse cara. Eu juro. E Mas todas dá as conta vezes. do recado. Ainda dá conta. Todas as vezes que ele vem, ele é um exemplo de guarda-vidas. É um exemplo. Ele tá sempre entre os 5 primeiros na natação. Ele sempre escolhe o pior posto para trabalhar. Quer trabalhar Não, mesmo. porque o cara, ele dá Esse conta. cara, Rafael, esse cara tinha que ter sido bombeiro. Esse cara é aquele que a gente fala o seguinte, É um né? exemplo Ele é lá bombeiro, pra ele é gente. bombeiro de alma, sem dúvida. Você entendeu? Mas é como, eu já contei essa história várias vezes aqui, o pessoal não aguenta mais ouvir, mas Um abraço, Salvador. de gente que falou pra mim assim, poxa, mas vocês são muito esquisitos, porque vocês são a única profissão que eu conheço que vocês brigam pra trabalhar. E a condição de trabalho é o risco, não é? Você risco. briga e fala, não, deixa que eu vou lá me arriscar. E é isso que você está falando, né? Você está falando de um profissional GVT que tem esse espírito, né? Que é o espírito de todos nós bombeiros. Tem, né? mas provavelmente não conseguiu por conta da idade na época. Sim, né? mas tá mas aí. tá aí eternamente. É força amiga, tá no nossa
salvam vidas junto conosco. E a gente como bombeiro, obviamente que a gente sabe que tem público interno que é difícil, né? Mas a gente sabe distinguir os caras bons, Claro. né? E a gente, Somos obviamente, a profissionais. gente cuida desses, né? Para que voltem e para que Continuem sendo claro, referência, claro. continuem sendo excelentes aí. Mas olha, eu acho que esse Salvador ainda vai estar mais alguns anos. Alguns aí. Ah, com certeza, né? Isso eu não tenho dúvida. É, o Salvador, Salvador, né? pô, bem É lembrado. o Salvador, pô. Olha, eu tô... Até o nome, né? Até o nome aí, isso não vai morrer nunca. Aos guarda-vidas temporários do Guarujá, tem muitos excelentes, então sintam-se homenageados na Não, figura do Salvador, o tá? nosso- Acho justo aí, ele é o mais Justíssimo. velhinho nosso. Nossa, Que, então. que ele continue sendo inspirador. todos aqueles que compõem as nossas forças, né? A gente Sim. tem os GVTs, como você falou, a gente tem os bombeiros públicos municipais, a gente tem os bombeiros voluntários, né? São pessoas como nós, né? Exato. Que fizeram a opção na vida de salvar pessoas, né? Sim. A todos eles, assim, o nosso mais profundo respeito. Olha, Rafael. Só e posso Ribeiro- voltar Claro, naquela sua claro, pergunta? claro. Desculpa. Ainda na sua pergunta, o que eu fui fazer ali em relação a estar pronto para outra ocorrência, né? Depois que eu saí do chuveiro e assumi meu setor novamente, 3 pessoas apareceram ali para me parabenizar porque eles estavam no Costão do Maluf. Assistiram o Salvamento. E eles muito mais emocionados que eu por conta de tudo que eles vivenciaram ali, né? E eles me deram, assim, um suporte emocional sem eles perceberem, né? Porque, assim, obviamente, depois de vendo o vídeo, mas pro pessoal que tava lá em cima, ficou meio surreal. O que aconteceu? Um cara subindo ali, procurando e depois do nada achando uma menina, entendeu? No meio das pedras ali. Então, e quando eu voltei pro meu setor, né, no cadeirão, teve 3 anjos aí que fizeram total diferença nesse dia, porque eles chegam muito emocionados para me parabenizar, né? Primeiro o Irineu, inclusive ele que faz um dos vídeos que tá no YouTube, que teve grande repercussão. Depois ele tava correndo pela praia, né? Me deu os parabéns, super emocionado, porque a visão que o pessoal tinha lá de cima, eles estavam na rua, foi de um guarda-vidas chegando, subindo na pedra, sendo que todo mundo já tinha dado por encerrada a ocorrência, né? Desastrosa ali no sentido de ter perdido uma vida, né? E de repente eu acho essa abençoada aí no meio das pedras. Enfim. Foi emocionante pra eles, né? Obviamente, vendo o vídeo eu me emociono também. Mas na hora lá, a gente tá focado na ocorrência. Mas E você sabe que é o seguinte, nesse tempo aí que ele está colocando, para quem estava assistindo, era mais ou menos de 7 a 8 minutos, vamos colocar quase 10, não dá para precisar, Uhum. Que ela já tinha desaparecido. Humanamente impossível. Ninguém mais. Quem estava lá em cima não acreditava mais na ocorrência. é difícil, né? E aí, isso que torna, eu Claro, digo assim, tudo claro, isso emocionante. muito porque. E ela sai viva. É impressionante. Não, foi incrível. Enfim, eles me dão um suporte emocional, obviamente eu acabo desabafando com eles. Depois eles fazem uma oração maravilhosa ali pra mim. E eu agradeço, obviamente, né, toda a situação e eles acabaram, eles que são, obviamente, os donos dessas imagens, e eles acabaram contando essa história, né, de certa forma, porque eu realmente sou péssimo pra contar história, fazer qualquer coisa em relação a vídeo, mas assim, tanto o Irineu quanto o Daniel e a Daniela, né, que é a esposa do Daniel, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram naquele dia lá. Enfim. Então também tive meus anjinhos ali que me deram um suporte essencial ali no momento que eu Sempre precisava. tem, né? Mas olha, eu tinha certeza, como eu falei no começo desse nosso bate-papo, que seria uma história emocionante, vibrante, né? Como realmente foi, está sendo. E eu só tenho a dizer, já agradecendo, né? A gente está chegando próximo aqui do nosso, infelizmente, né? Do fim desse nosso bate-papo, mas agradecer por realmente vocês existirem. Né? Nossa, Pai, obrigado. filho, né, que abraçaram a mesma profissão, que salvou tantas vidas, que ensinou tanta gente e por assim, muito obrigado por vocês terem feito a opção de vida de vocês, estar no Corpo de Bombeiros. Eu acho que realmente
esse legado que você deixa, Ribeiro, no seu filho, é mais por expressão do amor ao que a gente faz, né? E eu tenho certeza que aqui eu estou diante de pessoas que amam o que fazem e salvam vidas. E eu deixo, começando por você, Ribeiro, aí o que você pode usar, o que você quiser esse momento para dizer para os seus amigos veteranos, para o pessoal de agora, o que você quiser, por favor. Obrigado. Eu gostaria de deixar claro que todos aqueles antigos que fizeram salvamentos próximos, parecidos como esse, lá no Costão, vocês não estão esquecidos. As dificuldades da época aconteceu de só quem viveu para saber essas coisas. Nenhum guarda-vidas que tenha feito algo parecido está esquecido. Sempre haverá alguém que lembra disso, inclusive você mesmo, que fez esse salvamento. Não vou conseguir falar o nome de todos, tem muitas histórias também que eu desconheço, porque agora, em função da história do Rafael, começaram a aparecer nos nossos grupos alguns relatos que a gente nem imaginava. Esses relatos são coisas divinas de ouvir, pelas dificuldades da época, né? E a forma como esses guarda-vidas, sem tanta técnica como a gente vê hoje, de conhecimento que existe hoje, terem feito com sucesso todos aqueles salvamentos. Quando digo assim de técnica, é que assim, nós, os mais antigos, muitas vezes não é que menosprezávamos as tábuas de maré, mas ao chegar na praia, o que nós vimos, só de olhar o mar, nós já sabíamos, como é o caso dele hoje, nós já sabíamos como é que estava a situação e o que nos aguardava naquele dia em relação à praia onde estávamos ali defendendo, né? Então, eu só tenho a agradecer principalmente a eles, porque muitos foram também meus heróis, meus exemplos, né? E vou deixar aqui registrado, no comecinho eu deixei um nome. Existe um nome aí que a gente, buscando de lá de trás, o mais antigo, é o Stash. A partir dele, todos aqueles que estiveram envolvidos e que eu tive a oportunidade também de, pouquíssimas vezes, porque agora já começa a entrar, digamos assim, ele indo para a reserva, né? De trabalhar junto com ele. Então temos ali Menezes, São Paulo. Nossa, tem e se for trazer agora mais para perto, tem o Erci, tem o Alberto, tem... Alberto. Meu Deus do céu, é que agora estão me pegando assim bem de surpresa, então a gente quer falar o nome de todos e não consegue. Mas olha, muitos Bispo, pelo amor de Deus, são os caras que, meu Deus, né? O Claudião, caramba, esse cara fora de série também. Então, a todos vocês, e me perdoem aqueles que eu não estou citando os nomes, vocês não estão esquecidos. Nós fazemos parte disso. Muito obrigado. Parabéns, Ribeiro, é isso mesmo. Grandes heróis como você, que fazem a nossa história e que nós temos a graça e satisfação de estar fazendo o registro disso daí. Rafael, eu vou pedir uma coisa para você. Você já falou a sua história, já nos emocionamos, você também, mas eu quero que você fale o seguinte, você falou algumas vezes, né, das pessoas que querem ser bombeiros e que têm um sonho e que, como seu pai também falou, isso causa assim, um impacto positivo, né? Sim, mas o que você falaria para aquele jovem que está vendo o nosso podcast aqui, tá vendo a sua atuação e sonha um dia em ser guarda-vida, ser bombeiro? O que você diria para ele? Vou falar especificamente aí para muitos guarda-vidas temporários que são meus alunos, e que esses obviamente também têm esse sonho, né? Assim como eu fui guarda-vida temporário e dediquei para justamente chegar aqui na corporação e contribuir. Aos que têm vontade de ser bombeiro e ainda não tiveram nenhum contato, entrem numa aula de natação. Vai sofrer muito menos. Mas conselho valiosíssimo esse. O sonho, ele faz a gente superar inúmeras dificuldades na nossa formação, no nosso dia a dia. Então, cabe a você aí saber a dimensão do seu sonho e correr atrás e superar suas dificuldades.
A gente sabe que ninguém, né? Não é todo mundo que tem uma vida fácil, né? Condição de estudo, condição de tempo, até de dinheiro para poder ter uma tranquilidade para estudar, mas vale a pena porque é uma profissão que você acaba sendo, na sua profissão, né, tendo que fazer muita caridade, tá? Então você ajuda o próximo a todo momento, tá? Isso tem pessoas que às vezes passam uma vida inteira para entender que o sentido da vida é isso, e você tá ganhando para isso. Obviamente que a gente faz muito mais do que a gente recebe, né? Acho que todo policial militar e bombeiro faz muito mais do que ganha, do que está proposto a ganhar aí como salário. Então, nisso eu vejo uma caridade enorme, né? Um amor ao próximo enorme. Talvez se a gente tivesse salário condizente, a gente não tivesse essa condição de caridade aí, porque é impressionante. Iam vir pessoas gananciosas, enfim. Mas é impressionante. A nossa profissão atrai os altruístas. Exato. Então, isso que eu ia falar é exatamente onde eu ia chegar. No final das contas, sempre vai ser entre vocês e Deus, tá? E é a única coisa que importa. Talvez injustiças, dificuldades, tudo acabe desanimando vocês no meio do caminho, mas no final das contas, se você caminhar certinho, acreditando em todas as suas ações, na sua carreira ali, isso vai voltar. A gente colhe exatamente o que a gente planta. Tá? Então, em relação a isso, se dediquem ao máximo. E gostaria de fazer alguns agradecimentos. Por favor. Posso? Pode. Quando eu cheguei no Guarujá, 2 grandes comandantes que me forçaram muito, mas hoje eu devo toda essa experiência que eu tenho a eles, obviamente, que é o tenente reformado Arnaldo e o tenente Sérgio Lopes. Eles pegaram muito no meu pé e graças, né, principalmente o tenente Sérgio Lopes, graças a, de certa forma, todo o aperto aí que eu recebi dos dois e obviamente a experiência e querer me provar para ambos, né, eu consegui desenvolver bastante conhecimento de mar, conhecimento do Guarujá em si. Então agradeço aí, foram essenciais na minha formação. Queria agradecer o Tenente Nery, que depois dessa ocorrência aí me deu um suporte emocional aí que eu realmente não esperava, mas eu agradeço o senhor. E queria dizer pro meu pai aqui, né, no programa do senhor, que cada ação que eu tenho aqui na minha carreira é para honrar o senhor. Obrigado. Tá? Então, saiba disso, que a dedicação que eu dou na carreira é porque eu sei o tanto de gente que gosta do senhor aqui no GBMar. Então, espero que eu consiga estar honrando o senhor e, obviamente, honrando todos esses antigos que o senhor falou aí, honrando o senhor através... honrando esses antigos através do senhor. É isso. Poxa, parabéns. Maravilha. E aí, paizão? Falar o quê? Tem o que falar, né? Depois a gente chora. Bom, pessoal, e como eu disse, seria um episódio emocionante, como foi pra mim e eu acho que foi pra vocês também. E esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Muito obrigado pela sua presença, nos acompanhe no nosso conteúdo. Não se esqueça de dar o like no nosso canal e principalmente fazer a inscrição. Muito obrigado. Obrigado, Ribeiro. Obrigado, Rafael. Obrigado. Se inscreve no canal, dá o like aí, ó. Isso aí, ó. Não esquece. Muito obrigado. Até a próxima.